Você consegue imaginar viver 45 anos sem saber quem é seu pai? Crescer com um vazio no peito que nenhuma conquista consegue preencher? Foi assim a vida de Carlos, um homem bem-sucedido que tinha tudo, menos a resposta para a pergunta que o perseguia desde criança: onde está meu pai? Quando finalmente descobriu a verdade, já era tarde demais. Mas o que ele encontrou mudou completamente tudo que ele achava que sabia sobre abandono, amor e perdão. Essa história vai te emocionar do começo ao fim. Então, antes de continuar, deixa aquele like e me conta nos comentários. Você conhece sua história familiar completa? Carlos cresceu apenas com a mãe, Dona Regina. Desde pequeno ele fazia a mesma pergunta: mãe, onde está meu pai? A resposta era sempre a mesma, acompanhada de olhos marejados. Ele foi embora, filho, não quis ficar. Aquela frase construiu uma parede de mágoa dentro de Carlos. Ele cresceu acreditando que tinha sido rejeitado, abandonado por um homem que não teve coragem de ser pai. Na escola, quando havia apresentações do Dia dos Pais, Carlos fingia estar doente. Nos aniversários, olhava para a porta esperando alguém que nunca chegava. E à noite, antes de dormir, se perguntava: será que ele pensa em mim? Dona Regina fazia o possível para preencher o vazio. Trabalhava de dia como faxineira e à noite como cozinheira. Ela era pai e mãe ao mesmo tempo. Mas Carlos sabia que por mais amor que ela desse, sempre faltaria algo. Mãe, ele pelo menos sabe que eu existo? Perguntou Carlos aos 16 anos. Não fala mais nisso, meu filho. Ele não merece nem ser lembrado, respondeu ela, virando o rosto para esconder as lágrimas. E assim Carlos cresceu. Formou-se, casou-se, teve filhos, construiu uma vida sólida, mas aquele vazio nunca desapareceu completamente. Carlos tinha 45 anos, quando recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Alô, o senhor é Carlos Henrique da Silva? Perguntou uma voz formal do outro lado da linha. Sou eu. Quem fala? Aqui é do escritório de advocacia Silva e Associados. Estamos localizando o senhor para tratar de uma questão de inventário. O senhor é filho de João Carlos da Silva? O coração de Carlos quase parou. Joe O'Carlos. Esse era o nome do pai que ele nunca conheceu. Sou sim. O que aconteceu? Sinto informar que seu pai faleceu há 3 semanas e o senhor foi mencionado no testamento dele. Carlos ficou em silêncio. Um turbilhão de emoções o invadiu. Raiva, tristeza, confusão. Como assim testamento? O homem que o abandonou agora o mencionava em testamento? Preciso que o senhor compareça ao escritório o quanto antes, continuou o advogado. 2 dias depois, Carlos estava sentado em uma sala fria de advocacia, esmoçoando, o coração disparado. O advogado abriu uma pasta e disse: seu pai deixou poucos bens materiais, senhor Carlos, mas deixou algo para o senhor especificamente. Ele entregou um envelope amarelado, com o nome de Carlos escrito à mão na frente. A letra era trêmula, mas caprichosa. O que é isso? Perguntou Carlos com a voz embargada. Uma carta. Ele pediu que fosse entregue pessoalmente ao senhor. Carlos esperou chegar ao hotel para abrir o envelope. Sentou-se na cama, as mãos tremendo, e começou a ler. Meu filho Carlos, se você está lendo isso, é porque eu parti sem ter a coragem de te conhecer pessoalmente. E por isso, eu peço perdão. Você cresceu pensando que eu te abandonei. Sua mãe disse isso porque eu pedi. Era mais fácil você me odiar do que saber a verdade. Quando você nasceu, eu tinha apenas 19 anos. Era jovem, assustado e doente. Fui diagnosticado com uma condição grave no coração. Os médicos me deram poucos anos de vida. Eu amava sua mãe, Carlos, e amei você desde o primeiro momento. Mas eu tinha medo. Medo de você se apegar a mim e depois me perder. Medo de ser um fardo. Medo de não conseguir ser o pai que você merecia. Então eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Saí de cena. Pedi para sua mãe dizer que eu não quis ficar. Achei que seria melhor você me odiar do que sofrer vendo eu morrer aos poucos. Mas aconteceu algo que eu não esperava. Eu sobrevivi. Os médicos disseram que foi um milagre. E durante todos esses anos, eu acompanhei sua vida de longe. Carlos parou de ler. As lágrimas caíam no papel, borrando as palavras. Ele não acreditava no que estava lendo. Eu soube da sua formatura, do seu casamento, do nascimento dos seus filhos. Eu vi você se tornar o homem incrível que é hoje. E meu maior arrependimento foi não ter tido coragem de me aproximar. Dentro desta pasta há fotos suas que eu colecionei durante todos esses anos. Recortes de jornal das suas conquistas. Bilhetes que eu nunca enviei. Eu nunca fui um pai presente, Carlos.
mas nunca deixei de ser um pai que amava. E se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria diferente. Eu escolheria ficar, mesmo com medo, mesmo doente, mesmo imperfeito. Porque agora eu sei, é melhor estar presente de forma imperfeita do que ausente com desculpas perfeitas. Perdoe-me, meu filho, e saiba que mesmo sem você saber, você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive aqui, torcendo por você, orgulhoso de cada passo seu. Com amor eterno, seu pai, João Carlos. Carlos chorou como não chorava desde criança. Chorou pela infância sem pai. Chorou pelo homem que tinha medo de amar. Chorou pelas décadas perdidas. Dentro da pasta, como a carta dizia, havia fotos. Fotos dele em todas as idades. Fotos tiradas de longe, em formaturas, casamentos, parques. Seu pai estava lá, em todas. Havia também bilhetes nunca enviados. Parabéns pela formatura, meu filho. Eu estava lá, no fundo do auditório. Vi você se casar hoje. Sua noiva é linda. Você merece ser feliz. Nasceu seu primeiro filho. Agora você sabe o amor que eu sentia por você. Carlos percebeu que passou 45 anos odiando um homem que nunca o abandonou de verdade. Um homem que, do jeito dele, esteve sempre presente. Ele visitou o túmulo do pai e, ajoelhado, disse: Pai, eu te perdoo. Espero que você também me perdoe por não ter procurado a verdade antes. Carlos aprendeu que nem sempre as histórias são o que parecem, que às vezes, quem nos ama toma decisões erradas com intenções certas, e que o perdão liberta não só quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. Hoje, Carlos conta essa história para os filhos. Ensina que família não é perfeita, mas é tudo o que temos, e que nunca é tarde para perdoar. Se você tem mágoa de alguém da sua família, reflita. Será que você conhece toda a história? Se essa história tocou você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.